Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel, não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus amou o mundo, mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Amém? Amém. A gente tem aqui um relato bem conhecido da palavra de Deus, né? Em que Nicodemos, um líder do povo de Israel, alguém que ensinava a lei de Deus, era um professor, como o próprio Jesus falou aqui, um professor do povo de Israel. Então ele tinha a função de ensinar. Ele fazia parte de um grupo de pessoas que decidiam as questões religiosas na época. Então era um homem de imposição, era um homem que tinha um prestígio e uma posição muito importante entre o povo de Israel, porque ele ensinava a palavra, ele era aquele que instruía, né? E fazia parte daquelas pessoas, outros doutores da lei, outros professores da lei, que decidiam as questões religiosas. Então tudo que dizia respeito às questões religiosas, Nicodemos estava presente para, junto com os outros, decidir. Né? E algumas coisas assim, eu lembro esse texto, Deus falou no meu coração, né? Que ele, tendo todo esse conhecimento, ele teve, entre todos os outros, ele foi o único que teve a decisão de procurar Jesus. E ele poderia ter procurado Jesus em qualquer outro horário, porque Jesus estava no meio do povo, Jesus pregava nas sinagogas, todos tinham acesso livre a Jesus, tanto como outros líderes também, outros professores da lei, sempre ia lá, questionava, fazia perguntas, falava com Jesus. Nicodemos também podia fazer isso a qualquer momento, mas o texto diz que ele procurou Jesus à noite, sozinho. Então, a gente fica pensando que a intenção de Nicodemos era mesmo falar só com Jesus. Somente ele. E o que é que tinha no coração de Nicodemos? Ele viu em Jesus algo diferente. Ele fala: Rabi, nós sabemos. Então, quando ele fala nós sabemos, ele fala em nome do conselho, superior lá, que resolvia e que decidia as questões religiosas. Ele falou em nome deles. Porque eles muitas vezes, com certeza, se reuniam para falar sobre Jesus. Esse novo mestre que estava aparecendo, que arrastava multidões, que operava grandes milagres, Então, mas todos se reuniam, conversavam a respeito, mas Nicodemos foi o único que tomou a decisão de procurar Jesus. E ele vai e fala em nome de todos. Nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então, alguma coisa incomodou ele. O que foi? Ele viu que Jesus era alguém vindo da parte de Deus. Não era um mestre igual a eles. Não era um mestre que tinha mais conhecimento do que eles. Não era um mestre mais importante do que eles, mas era alguém enviado de Deus. E isso fez com que ele procurasse Jesus. Porque todos os outros talvez até pensou, não, essa pessoa é diferente. Mas nenhum foi à procura de Jesus, somente ele. Aí eu fico imaginando que
Esse pensamento a respeito de Jesus deixou ele tão incomodado, e eu fico imaginando, né? A gente pode imaginar o acontecimento quando a gente lê a Bíblia, porque a gente sabe que é algo que aconteceu, é real, né? Então a palavra de Deus é verdade, então nós podemos imaginar essa cena, né? Imagino que ele, depois, quem sabe, depois de mais uma reunião em que falaram sobre Jesus, o que fazer com Jesus, porque todo mundo estava indo atrás do ensinamento dele, e muitos dos ensinamentos de Jesus iam contra o que eles ensinavam. Então havia uma grande polêmica. Mas ele muitas vezes talvez ficou pensando, né, nos sinais, nas maravilhas, na forma como Jesus ensinava, algo era diferente. E ele não só pensou, mas fez com que ele tomasse uma atitude. Ele sentiu vontade, ele desejou estar e falar diretamente com Jesus. Talvez ele pensou, não, eu vou procurar Jesus e eu vou ouvir dele, eu quero ouvir dele próprio. Por que as coisas acontecem? O que existe de diferente? Qual é o plano de Deus? Por que ele está aqui? Por que tanta pessoa vai atrás dele? Por que ele fala ao contrário? Algumas coisas ele vai contra aquilo que muitos de nós ensinamos como mestres da lei, que conhecemos a lei de Moisés. Eu preciso ouvir Jesus. E é aqui que eu queria deixar essa palavra para os irmãos, que o mais importante na nossa vida cristã é ouvir a voz de Jesus. Muitos de nós já entregamos a vida de Jesus, já caminhamos com Jesus um tempo. Uns 2 anos, outros 3 anos, 1 ano, alguns meses, outros anos. Outros já nasceram no lar evangélico, que um dia também tomaram sua decisão e receberam Jesus como Salvador. Por quê? Porque mesmo nascendo em lar evangélico, a pessoa precisa ter a sua experiência com Jesus, né? E aí passar também a ser orientado pelo Senhor. Então todos nós tivemos nossa experiência aqui, né? E mesmo quem ainda não teve, tem talvez o seu temor, a sua fé, a sua experiência com Deus também, né? Mas o que mais importa não é se eu sou crente há muito tempo ou se eu não sou, se eu tenho muito conhecimento ou não. Nicodemos tinha muito conhecimento, ele era líder, ele ensinava, ele era do povo de Israel, ele conhecia as leis, mas não era o suficiente para ele. E ele percebeu que isso não era suficiente. Então isso fez com que ele fosse até Jesus e perguntasse, Jesus, eu estou vendo que o Senhor é um mestre e o Senhor é enviado de Deus. Então Jesus, ao invés de dizer para ele, talvez ele esperasse Jesus falar, mas eu sou diferente por causa disso, você vai fazer assim, assim, assim. Quem sabe ele não esperou mais um conhecimento ou uma receita assim, né, para entender o que estava acontecendo, humanamente falando. Mas Jesus respondeu, é necessário nascer de novo, senão não vê o reino de Deus, senão não entra no reino de Deus. E aí ele ficou mais confuso, né, e perguntou, mas como que a gente pode nascer de novo e entrar na barriga da mãe? Então mesmo ele já sendo mestre, ele não entendia muitas coisas espirituais. Embora ele falasse, ensinasse as coisas espirituais, ele não entendia. Às vezes nós somos da mesma forma. Nós adquirimos conhecimento quando entregamos a vida para Jesus, aprendemos a Bíblia, né, conhecemos as doutrinas. Isso é importantíssimo, né, para que a gente possa crescer na fé e poder ensinar outros também, mas não é o mais importante. O mais importante é a voz, é ouvir a voz de Jesus. E ele tinha todo esse conhecimento, mas ele teve necessidade de ouvir Jesus. E aqui a gente pode pensar, né? Como tem sido a nossa vida, né? A gente está sempre na igreja, a gente sempre está envolvida com as coisas da igreja, a gente conhece as doutrinas da palavra, a gente ensina as doutrinas da palavra. Se alguém perguntasse para nós qual é a doutrina do dízimo, qual é a doutrina do batismo, qual é a doutrina da ceia, a gente sabe porque nós aprendemos, graças a Deus, por isso que a gente aprendeu, e não só aprendeu, tivemos a nossa experiência também. Mas, o quanto nós temos ouvido de Jesus? Esse homem foi lá sozinho, Jesus fez essa pergunta e Jesus trouxe para ele algo muito mais do que ele imaginou. Algo que ele não conhecia, que ele não sabia, embora ele fosse